Olá pessoal, sou Johnny da Silva Carvalho. Esse canal desse vídeo é Odocracia Literária. Esse vídeo que você está assistindo agora é sobre o conceito do lugar de fala, que foi desenvolvido pela autora Djamila Ribeiro. Iremos refletir com esse conceito pela obra dessa autora, sendo o livro Lugar de Fala, sendo da coleção do Feminismos Plurais, em que se aborda questões raciais, o viés do feminismo negro. Esse vídeo será o primeiro conteúdo na categoria Reflexão Literária para o canal Odocracia Literária. Afinal de contas, esse conceito de lugar de fala serve para nós cristãos conservadores? Já na lata digo que o conceito de lugar de fala desenvolvido pela Djamila Ribeiro não serve para as pessoas de direita sendo conservadoras, porque não tem consciência social e consciência racial para se fazer sentido desse conceito. Isso se verifica pela lógica das ideias e dos conceitos sociais e políticos. Mas não significa que esse conceito lugar de fala sirva para nada. Aliás, a direita não é o mundo, porque o mundo é colorido, não tem apenas a cor azul. Em alguns casos, pode servir como um instrumento poderoso para reflexões sociais sobre racismo para alguns cristãos conservadores, em que não sejam estritamente de direita. Porque existem muitos cristãos conservadores piedosos e fiéis, mas não são de esquerda, mas também não se identificam com a direita. Isso é válido. No entanto, aos cristãos conservadores de direita, mesmo que esse conceito de lugar de fala não sirva para nada, não tem nenhum problema se eles rejeitarem por completo essa ideia. Infelizmente, esse conceito de lugar de fala é muito usado para silenciar os cristãos conservadores. É muito importante perceber que homens negros são vítimas do racismo e, inclusive, estão abaixo das mulheres brancas na pirâmide social. Página 39. Vamos analisar de forma crítica racional sobre a ideia do lugar de fala, um viés cristã conservadora. Um viés cristão conservador. Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista de que somente o negro pode falar sobre racismo, por exemplo. Página 64. Um viés cristão conservador a gente vai analisar. Vamos de reflexão literária. Estamos na reflexão literária. Vamos compreender as ideias por trás dessa obra de Djamila Ribeiro. O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir crítica e filosoficamente sobre as consequências do racismo. Página 67. Vamos primeiro entender de forma geral esse conceito do lugar de fala por meio do que é tratado na obra. Por mais que sujeitos negros sejam reacionários, por exemplo, eles não deixam de sofrer com a opressão racista. O mesmo exemplo vale para outros grupos subalternizados. Página 68. Vamos entender primeiro e depois vamos dar mais esclarecimentos sobre o uso desse conceito para os cristãos conservadores. É isso aí. Assim, entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. Página 85. Estamos aqui, essa parte do vídeo eu vou falar os pontos o que se fala dessa obra
do Lugar de Fala, essa obra Lugar de Fala da Djamila Ribeiro. Eu vou mostrar o conteúdo de forma resumida em cada capítulo do livro, de forma relevante para esse vídeo, essa reflexão sobre se esse conceito do lugar de fala serve para nós cristãos. Aí vai ajudar a clarear a mente, para entender de forma mais lúcida e racional sobre o conceito. O conceito é válido no debate público, porém tem algumas limitações. Quem é cristão conservador, quem tem um pensamento alinhado mais à direita, mais ao conservadorismo político. Vamos nessa. Um pouco de história. O livro começa um recorte da Juna Struth, de visibilidade da questão da voz das mulheres negras. Esse lugar de fala, esse livro é um livro que provém da linha antirracista do movimento do feminismo negro. E a Juna Struth, ela é considerada uma precursora do feminismo negro, que ela teve voz para representar e lutar pelos direitos das mulheres e contra abolir a escravidão. Tem uma crítica que o livro aborda sobre a falta de visibilidade das mulheres negras, que elas são colocadas à margem da sociedade, questão de empatia, de reconhecer a realidade das mulheres negras, que elas sejam incluídas no mundo, na sociedade, mas infelizmente teve a falta de visibilidade das mulheres negras. Aí tem esse livro, que é a linha do feminismo negro, do lugar de fala, para dar ausência das mulheres negras indígenas no feminismo hegemônico, que o feminismo hegemônico nada mais é o feminismo de mulheres brancas, que considera a condição da mulher como universal, sendo que a condição da mulher negra é diferente das mulheres brancas. E tem essa ideia de ausência de mulheres negras e indígenas no feminismo hegemônico. Resistência na escravidão, no racismo, no colonialismo, que é a marca que oprime as mulheres negras. Eles não têm lugar de fala, não tem lugar de fala, não tem espaço para falar das suas dores, da sua resistência. Aí gerou a resistência na escravidão, no racismo, no colonialismo. Ativistas negras sendo vistas como separatistas, que no argumento da Djamila não separa o feminismo, não separa mais, apenas olha mais de perto as mulheres negras, a demanda das mulheres negras para ter visibilidade. Aqui fala um pouco de história do capítulo do livro Lugar de Fala. Mulher negra, o outro do outro. Tem a característica do feminismo, que a mulher não é pensada a partir de si, mas em comparação ao homem. Aí já mostra, esse livro já aponta alguma influência do patriarcado, que a mulher não fala por si, mas o homem comparado ao homem, né? Uma sociedade marcada pelo patriarcado, pelo machismo e tudo mais, pela supremacia masculina. A mulher foi constituída como o outro, porque a sociedade é patriarcal. Então a sociedade patriarcal
coloca a mulher na margem da sociedade, que o homem ocupa posições sociais mais elevadas na pirâmide social e a mulher nem é tratada como igual, mas é tratada como outro. Mostra a característica do patriarcado que marginaliza a mulher. Ricardo Aguilomba fala que a mulher negra é outro do outro, quer dizer, ainda o do outro é do outro por causa da mulher branca. A mulher negra não é comparada com a mulher branca. A mulher negra é ficar abaixo da mulher branca, então é outro do outro. Aí a frase que eu peguei do livro, do Lugar de Fala, é muito importante perceber que os homens negros são vítimas do racismo, inclusive são abaixo das mulheres brancas na pirâmide social. Okay. Aí tem a questão do olhar interseccional da opressão, é importante. Quer dizer, condição de mulher negra são duas condições da mesma pessoa. A mulher é mulher e negra. E tem duas formas que sofrem a opressão. Ela sofre a opressão por ser mulher e por ser negra. É esse olhar interseccional que funciona na teoria no livro da obra Lugar de Fala. O que é lugar de fala? Interromper o regime de autorização discursiva, grupos de poder. Essa parte é importante falar porque lugar de fala, no conceito que foi criado essa obra pela Tima Ribeiro, é para poder dar lugar, dar voz ao oprimido, ao marginalizado. Essa lógica de interromper o regime de autorização exclusiva é para que quem é subalterno, quem está abaixo do poder, quem é marginalizado tenha o direito de falar da situação, de suas ideias, dos seus sofrimentos, sua resistência, suas críticas a uma sociedade injusta, injustiças sociais. A pessoa oprimido ter o lugar no debate público para falar dos problemas sociais que acontecem na sociedade, que a opressão é estrutural. Então a pessoa não precisa. A ideia do lugar de fala é para poder empoderar o oprimido a falar no debate público da sua satisfação, dos problemas que tem na sociedade racista, que oprime os grupos minoritários, inclusive a comunidade negra, presentes no momento presente. Discutir a partir da ligação dos grupos nas relações de poder. Sim, já deu uma ideia, já está ligado no ponto anterior. É tipo assim, discutir a partir da ligação dos grupos em relação de poder. Se o homem é branco, de classe alta, ele é do agronegócio, a realidade do homem branco aí falar sobre questões raciais, tem consciência social, ele é um homem branco rico, tem a mesma, tem a situação diferente de uma mulher negra pobre da periferia. São coisas diferentes. É por isso que tem que discutir a localização dos grupos e relações de poder. O cara é CEO, o cara é empresário, a gente é um bilionário, e tem a diferença da mulher negra da periferia. Aí mostra a relação, a localização de grupos nas relações de poder. A frase fala assim: absolutamente não tem a ver com a visão essencialista de que somente o negro pode falar sobre racismo, por exemplo. O lugar de fala não é representatividade. O lugar de fala qualquer um pode falar, mas de acordo com a sua localização social. O homem branco que tem
consciência social, homem branco, homem hétero, ele pode falar contra o racismo, mas dá um localização social diferente do homem negro, mas ele pode falar livremente. O homem branco, que tem seus privilégios, ele pode falar livremente contra o racismo, falar sobre racismo. Não é algo exclusivo que somente o negro pode falar sobre racismo. Dentro da ideia da Djamila Ribeiro, o homem branco que fala contra o racismo, ele tem direito de falar. Mas a localização social vai ser diferente do homem negro. O homem negro acaba sendo mais relevante porque ele é um grupo oprimido, marginalizado, enquanto o branco está uma posição de privilégio dentro da ideia do lugar de fala. Aí esse livro fala, esse capítulo fala encerra a ideia do livro, que é realmente a ideia do lugar de fala, para poder alinhar o entendimento correto da ideia do lugar de fala. Confusão entre lugar de fala e representatividade. Sim, é isso mesmo. A confusão é que as pessoas, eu sou negro, eu posso representar um homem negro, mas minha representatividade do homem negro não impede que o homem branco fala sobre racismo. Aí você vê a diferença do lugar de fala e representatividade. O homem branco pode falar de lugar de fala, o homem negro pode ter representatividade. São coisas diferentes. Aí não precisa ser negro para falar sobre questões raciais, ter lugar de fala para falar questões raciais. Equívoco do conceito de lugar de fala, que visa restringir a troca de ideias, encerrar a discussão e impor uma visão. Aí isso já afasta a ideia de censura no debate público, né? Esse lugar de fala, teoria que foi essa ideia que foi desenvolvida no livro da Djamila Ribeiro, lugar de fala, né, para censurar, para restringir o debate. Apesar que na prática alguns grupos wokes, na verdade, os wokes, eles censuram a discussão. Infelizmente eles torceram essa parte, eles não leram, eles não atentam e não vão atentar. Mas num sentido que é proposto, não é para censurar, mas os wokes censuram, infelizmente. Assim entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, pois estamos falando de localização social. Pressupõe que essa pessoa que vai falar com lugar de fala é a pessoa que tem consciência racial, consciência social, que tem uma visão política, uma pessoa politizada a favor do social. Porque lugares de fala funciona para a pessoa que tem consciência social, tem consciência racial, pode ser homem branco, pode ser negro, homem, mulher, LGBT, que tem consciência social. Mas tem grupos que não funcionam, tipo uma pessoa de direita que fala que não existe racismo estrutural, ou se não precisa lutar contra o racismo. Aí não funciona essa ideia do lugar de fala, não funciona. Funciona quem tem consciência social. Dentro dessa ideia de pessoas de consciência social que ficam por fora, pessoas de direita, reacionários que não têm consciência social, aí é para todos mesmo. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Ou seja, a pessoa é homem branco, ele vai falar sobre contra o racismo, vai falar contra o racismo do homem branco da classe média, enquanto eu, negro, eu vou falar no meu lugar social da periferia, da minha origem, da comunidade negra, pobre, da mulher negra. É diferente da organização social do homem branco bilionário, ou homem branco da classe média, homem branco
na cidade, com seus privilégios. Então, basicamente isso, esse livro, essa parte do vídeo, esse livro, Lugar de Fala, eu falei o conceito do livro ao todo para você entender o que faz esse livro aqui. O livro tem boas intenções, sim, para melhorar o debate público sobre a questão da lugar de fala, mas lembrando que pode ter algumas incompatibilidades com alguns grupos políticos. Por exemplo, pessoas de direita, conservadoras, não faz sentido, porque eles não têm consciência social, então não tem consciência racial, então não funciona muito bem, não tem lógica também. E se a pessoa não abraçar essa ideia de lugar de fala, a pessoa de direita, conservadora, não tem problema nenhum. Eu também não, pra mim vai causar problema pra mim também, mas tudo bem. É uma explicação. Aqui essa parte do vídeo para explicar o conceito desse livro aqui, do Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, desenvolvido nessa obra da coleção do Feminismos Plurais. Lembrando que esse livro tem um viés do feminismo negro, tá? Negro que tem pautas progressistas, anticapitalistas. Vocês entenderam, né? É isso aí. Conclusão: o conceito de lugar de fala é válido na participação pública, mas é usado como instrumento de silenciar os cristãos conservadores, mesmo que esse conceito não foi feito para isso. Os wokes e a esquerda aplicam essa ideia de forma errada e sem terem o trabalho de lerem essa obra. Por meio desse conceito poderoso do lugar de fala, que é muito útil para a humanidade, mas por causa de problemas, que é a causa dos problemas, que causa aos conservadores de direita. Final de contas, esse conselho serve para nós cristãos conservadores? A resposta não é simples, não é sim ou não, mas por camadas pode servir em alguns casos específicos. De forma geral, o conceito lugar de fala não é ideal para os cristãos conservadores, porque essa ideia está associada aos pensamentos de justiça racial, de consciência social e consciência racial, que somente faz sentido fora do espectro político de direita. E algum cristão assumir esse conceito estará convergindo as ideias antirracistas em que os ativistas do movimento negro debatem e que são claramente de esquerda. De forma específica, o conceito de lugar de fala pode servir para alguns cristãos conservadores que possuem um pensamento para a justiça racial, não de forma comunista ou anticapitalista no termo, para escrever artigos de opinião, fazer pesquisas, dar aulas, discutir sobre questões raciais em qualquer meio social. A resposta se é recomendável ou não ler o livro, vai falar, depende do propósito que você quer ler esse livro. Para informação, para conhecimento, ok. Sabendo que o debate público usando o conceito de lugar de fala não funciona para os conservadores. Inclusive aqueles que são de direita, conservadores políticos, do conservadorismo político, não serve. E para os cristãos conservadores dá problema. Infelizmente dá problema, mas alguns casos específicos, alguns casos excepcionais, poucos casos específicos serve sim o lugar de fala, alguns casos.
mas não, em geral não. Infelizmente, para nós cristãos conservadores não funciona muito bem na participação pública, no debate público, usar esse conceito. Mas eu não estou censurando você falar lugar de fala. Tem lugar de fala de deficiente, lugar de fala de periférico, trabalhador, CLT. Eu não estou censurando, não. Estou falando esse aqui que não dá problema, lugar de fala, é o conceito do livro da Djamila Ribeiro, o conceito de questões raciais, questões identitárias no livro do lugar de fala. É esse sentido que eu estou falando, que dá problema, mas outros casos comum, ordinário, pode falar assim, não censuro, não vou censurar ninguém a não falar, para impedir o pessoal falar, tem lugar de fala de deficiente, tem lugar de fala de trabalhador, aí não vou censurar. Mas na questão acadêmica do livro da Djamila Ribeiro, questão teórica, lugar de fala, aí pode causar alguns problemas, por causa que cristãos conservadores que são de direita pode causar um problema, e não vai servir, não funciona. Então o vídeo vai encerrar agora. Obrigado pela audiência. É uma reflexão, primeira reflexão no canal de reflexão literária. O lema do canal é: toda literatura é proveitosa e quando se lê para a glória de Deus. Dá um like no canal, se inscreva no canal, ative o seu sininho para receber as próximas notificações no meu canal. Até a final você verá outros vídeos no canal aqui no YouTube.